Deputado federal Ubiratã Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, criticou nesta quarta-feira, 25, as recentes declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, durante as viagens oficiais à Argentina e Uruguai. Sobre o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, defendeu a interrupção do mandato do atual mandatário. De que, na visão do parlamentar, afirmar que petista sofreu um golpe de Estado, atenta contra o Legislativo e o Judiciário. Vou trazer aqui as aspas desse deputado, tá? Ao afirmar em discurso oficial e público que o impeachment de Dilma foi um golpe de Estado, Lula atenta contra os poderes e contra a Constituição Federal, situação que por si só impõe a abertura de impeachment pela flagrante prática de crime de responsabilidade, disse o congressista. A manifestação de Sanderson refere-se às falas de Lula dadas nos países vizinhos. Na Argentina, na última terça-feira, o presidente afirmou que o Brasil viveu um momento auspicioso de 2003 a 2016, quando houve um golpe de Estado. Abre aspas, se derrubou a companheira Dilma com um impeachment, a primeira mulher eleita presidenta da República, disse o mandatário. No dia seguinte, ao lado do presidente uruguaio, Luiz Lacalle, Lula chamou o ex-vice-presidente Dilma e seu sucessor no comando do Executivo Federal, Michel Temer, como golpista. Abre aspas, eu herdei um país semi-destruído quando deixamos a presidência, o Brasil era a 6ª economia do mundo. Agora voltamos e o Brasil é a 13ª. Isso significa que tudo que fiz de política social durante 13 anos de governo foi destruído em 7 anos. 3 do golpista Michel Temer e 4 do governo Bolsonaro, completou Lula. Daqui eu queria a opinião de vocês em 2 níveis. A primeira, de maneira sucinta, sobre as falas do Lula, e segundo, sobre essa afirmação do deputado de que isso é crime de responsabilidade, essas afirmações, Calazans. Olha, esse revisionismo que o Lula está fazendo, ele é um absurdo e precisa ser controlado, porque não é a voz de um cidadão comum. É a voz do presidente da República e, de forma mais grave ainda, a voz do presidente da República em eventos oficiais fora do Brasil. Ou seja, fica que ele, na condição de chefe de Estado, né, quando está fora do Brasil, ele tem essa prerrogativa, a presidência da República tem a prerrogativa de ser, entre aspas, a voz oficial. Então, aqueles que ouvem, que não se atentam, podem entender como uma informação oficial. Isso não é verdadeiro. Por mais que possa se fazer uma avaliação política da cassação da Dilma, se foi boa, se foi ruim, se foi certa ou errada, é certo que o procedimento cumpriu rigorosamente a lei. Na verdade, teve uma parte só do procedimento que não cumpriu a lei, que foi o final. Depois do julgamento pelo Senado Federal, presidido pelo então presidente do Supremo Tribunal Federal, como determina a lei, a consequência legal, natural do processo de cassação era a suspensão dos direitos políticos e, consequentemente, a inelegibilidade, e no final fizeram um arranjo extra-legal. Ou seja, é algo fora da lei para permitir que a ex-presidente Dilma, cassada, pudesse continuar com os seus direitos políticos. Esse foi o único ponto que fugiu da lei. Eu tenho uma avaliação política sobre isso, se foi bom ou ruim, que é outra coisa, não estou falando sobre isso. O fato é que o rito, eles seguiam, houve participação do Congresso Nacional e houve participação do Judiciário. Então não é certo. Agora, é caso para cassação, para impeachment, o enquadramento disso exatamente como crime de responsabilidade? Acredito que não. É uma censura política. Agora, o Lula tem que ficar atento, porque a cassação de mandato, isso vale em todas as instâncias, inclusive prefeito, governador, vereador e presidente da República, ela é eminentemente de caráter político. A lei, ela dá os fundamentos, o básico, mas essa decisão, ela é uma decisão de caráter político. A partir do momento em que ele desconsidera, né, a atuação oficial do Congresso Nacional e do Poder Legislativo, o Lula pode estar começando a pavimentar um possível impeachment lá na frente. Não diretamente por conta desse fato de forma isolada, mas pelo fato de demonstrar aí, talvez, uma certa resistência em ter um relacionamento mais republicano, mais cordial, mais respeitoso com os demais poderes. Celestino. Pois é, essa dicotomia que o Lula está levando nesses 25 dias de mandato é preocupante
né? E o Lewandowski liberou a Dilma, que foi conduzido até o STF ao pedido da mãe para a dona Marisa, a falecida ex-esposa do Lula. O Lewandowski liberou a Dilma, né? E foi ali que começou todo esse processo que desencadeou, né, em cassação de mandato de deputado, cerceamento das liberdades. Foi a partir dali que o STF criou asas, né, extrapolou os limites das 4 linhas, começou a executar, a legislar em seu favor. Eu acho que o Lula ele veio para ser um democrata, falar com o presidente. E ele quer ser muito mais do que isso, está falando muito mais do que isso. O Guaidó mesmo, que é companheiro dele, o presidente do Chile, né, ele falou que o Lula precisa ter discernimento de democracia, né, retomar, né, o assunto democrático, unir o povo brasileiro. Isso é palavras do Guaidó, presidente do Chile, que está lá com vários problemas com democracia, que já teve tido como extremista de esquerda, né, e falou em democracia para o Lula. Mas eu prego a liberdade de expressão, né? O Lula tem que falar o que ele pensa, mas tem que ser dos dois lados também. Porque quando o presidente Bolsonaro fala, a imprensa, principalmente aquele consórcio, aquele miolo da imprensa, da velha imprensa, né, critica o presidente Bolsonaro. E aí você não vê nenhuma linha, né? Você só vê a Jovem Pan falando a respeito dessas declarações malfadadas do Lula, essas impropriedades que ele falam aí país afora. O Lula, ele precisa se reeducar, né? Ele precisa entender que ele já não é mais o Lula de 2004, né? Que de 8 anos, que ele não pegou um país bem estruturado, sem crise hídrica, sem pandemia, né? Com um povo esperançoso. Agora o povo está dividido, presidente, né? E o senhor não tem a maioria. O senhor é sabedor disso, então o senhor precisa ter um diálogo com todo mundo. O senhor é presidente do Brasil e o senhor não é o presidente da esquerda, que é uma minoria. A esquerda no Brasil é minoria. Então o senhor precisa ter um diálogo com todos os brasileiros.